Olá, alunos. Bom, hoje nós vamos falar de algumas síndromes e de clonagem para a gente dar continuidade àquela parte da reprodutiva do órgão feminino, tá bem? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, existe, né, a clonagem terapêutica. E a clonagem terapêutica, depois de passar por muitas discussões, ela foi aprovada, obviamente, com algumas situações que a legislação permite. A clonagem reprodutiva, ela não é permitida, ela é proibida no Brasil, tá? Em vários países também há essa proibição. Bom, então, mas assim, eu só quero explicar para vocês o que é clonagem reprodutiva para vocês entenderem as duas situações e aí a gente vai falar da terapêutica. Por que a clonagem reprodutiva é proibida? Porque mata-se muitos embriões, muitas vidas para conseguir conquistar talvez uma vida. E sabe-se lá as condições que um indivíduo de clonagem reprodutiva teria. Então, para não se correr esse risco, pesquisas ainda devem ser realizadas com animais, muito mais. Por quê? Porque já ocorreu com a ovelha Dolly, e ela passou por um processo de muito sofrimento, muitas patologias, onde uma ovelha tem, em média, um tempo de vida de 12 anos e ela viveu metade disso com muito sofrimento. Então, baseado nesse exemplo e vários outros, é que se proíbe, então, a clonagem reprodutiva. Qual seria o intuito dela? Dar condições de produção de filhos para quem é um casal infértil, por exemplo. Tá? Bom, e como aconteceria? Então, pega-se o óvulo de uma mulher, ela doa um óvulo e tira de dentro desse óvulo o núcleo. Então, fica somente a membrana, né, sem núcleo. Então, não tem o DNA daquela mulher doadora, tá bem? Pega-se a célula, o fibroblasto, a célula de um indivíduo que quer ser clonado e coloca-se o núcleo da célula deste indivíduo que quer ser clonado dentro desse óvulo da mulher. E aí, então, precisa-se de uma barriga de aluguel para poder ter a formação deste embrião, né, e vincular uma gestação. Então, o que deixamos claro, é proibida e seria clonado o núcleo do indivíduo que quer ser clonado. Por exemplo, um casal homossexual, dois homens, por exemplo, e aí eles teriam um acordo. Vai se parecer com quem? Então, pegaria-se a célula de um deles, e aí esse bebê seria, obviamente, sexo masculino, parecido com um dos indivíduos da relação, tá bem? Porém, o que se faz, né, para uma clonagem terapêutica? Então, vamos lá. Pega-se, quando se chega então, pega lá a célula adulta, tira o núcleo dela e insere ela no óvulo sem núcleo, da mesma forma, tá bem? Porém, quando ela está em forma de blastocisto, que é aquela forma que vai estar pronta para implantar no endométrio, não se implanta no endométrio. E aí, então, este blastocisto ele tem multicélulas, né, indiferenciadas, então elas serão inseridas no corpo de uma pessoa que precisa dessas células-tronco, e aí então ela vai ter a capacidade de se transformar no tecido necessário, coração, algum outro músculo e alguns neurônios e assim por diante, tá bem? Então essa é a clonagem terapêutica e ela é permitida. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Bom, então, por que, né? O que é bom? Qual é a parte positiva? Não existe rejeição. Por quê? Porque se pegou o núcleo da própria pessoa que necessita de algum órgão dela mesma.
melhoria de algum órgão dela mesma, tá bem? Em que sentido? No sentido de que aquela pessoa, ela tem seu DNA, seus núcleos todos ok, e ela, por exemplo, sofreu um acidente, se tornou uma pessoa paraplégica ao longo da vida, né? Então, essa pessoa, ela vai poder pegar, então, essa célula multipotente e transplantar e colocar na medula dela para ver se consegue um sucesso. Uma outra situação, uma pessoa que infartou, que está com uma lesão, né, no seu tecido cardíaco. Então, também pode haver a substituição desse tecido para a pessoa poder ter melhorias na qualidade de vida, tá bem? Bom, em termos de legislação, então, Lei de Biossegurança, tá? 11.105 do ano de 2005, proíbe, então, a clonagem reprodutiva, tá bem? Porém, em 29 de 5 de 2008, eles aprovaram para a clonagem terapêutica o uso de células tronco embrionárias do país. E quando? Quando, por exemplo, um casal que fez fertilização in vitro sobra um monte de embrião. Esses embriões são congelados. E eles vão ter que ficar congelados por 3 anos, no mínimo, tá bem? E aí, se o casal, dono desses embriões, autorizarem o uso para pesquisa, porque eles não vão querer mais utilizar para eles, aí então é enviado para um centro de pesquisa e aí eles podem trabalhar com esses embriões, tá bem? E, obviamente, que eles não podem vender, eles têm que doar para pesquisa. Bom, então, quanto à clonagem, é isso, tá bem? Agora eu vou falar para vocês algumas síndromes, as mais corriqueiras, as quais vocês podem se deparar. E através delas vocês conseguem entender muito melhor todas as demais síndromes que existem, tá bem? Que são várias, né? Então, a gente vai falar das mais comuns de acontecerem, de ocorrerem, de vocês se depararem. Nutricionistas, por exemplo, se depararem com elas ou no hospital ou nos seus consultórios, tá bem? Enfermeiros, mesma coisa, se depararem com elas, né? Por quê? Qual a importância de ambos os cursos, enfermagem e nutrição, saberem? Uma importância muito grande. Vocês fazem parte de uma equipe multidisciplinar. E numa equipe multidisciplinar, o conhecimento de vocês é utilizado e unido, né, para poder dar qualidade de vida para o indivíduo e para a família do indivíduo, tá bem? Porque muitas vezes a maioria delas não tem cura, mas existe tratamento, não tem longevidade, né? E os tratamentos nem sempre são tanto quanto a situação tanto quanto cruel com a família, muitas vezes, do portador da síndrome, muito mais com ela. Então, entra aí a atividade de um psicólogo, de assistente social, então é uma equipe multidisciplinar da qual vocês fazem parte, tá bem? Bom, então quando eu falo em euploidia, eu falo naquilo que é correto, naquilo que está certo. Euploide é o correto, tá? Quando a gente fala em aneuploidia, é o incorreto, é o errado, é o que deu errado, tá? Bom, então as aneuploidias, elas podem ser somáticas, todos os demais os cromossomos do nosso corpo, exceto os sexuais. Ou elas podem ser sexuais, que vão acometer ou X ou Y, tá bem? Bom, então aqui tem um quadro, né, onde eu coloquei aqui para vocês as mais comuns, alguns exemplos, e a gente vai falar delas agora ao longo dos slides, tá bem? Bom, primeira delas, síndrome de Turner. Nós já falamos da síndrome de Turner em algum momento da vida. Perdão, tá faltando um R aqui, acabei de ver, tá? Depois eu corrijo isso para vocês. Bom, o que acontece com essa síndrome? Ela vai acometer meninas, tá? O sexo feminino. Qual é o cariótipo dessa menina? Ela vai ter, ao invés de 46 cromossomos, ela vai ter 45. Por quê? Porque ela vai ter os 44 autossômicos ou somáticos, mais um X. Ela teria que ter 2X, né? Então ela só tem um X. Então ela vem com a falta do outro X cromossômico, tá? Sexual. E, bom, condição, baixa estatura, repara o pescoço dela.
tá? Ela não tem o pescoço, é tudo unido, tá bem? Uma imaturidade, infantilismo sexual. E, além disso, ela pode ter o tratamento, né? O que vai precisar para o tratamento dela? Tratá-la com hormônio, tá? Com o estrogênio. E GH, né? Também tratam com GH. Por quê? Porque é uma menina que, pelo infantilismo sexual, não tem menstruação. Quando consegue ter uma vida de menstruação, o momento de menopausa ele é bem precoce também, tá bem? Então, ela tem algumas pintas pelo corpo, tá? Ela não tem debilidade mental necessariamente, tá bem? Bom, então, perdão, a maioria delas morre. Então, a gente tem uma subnotificação, inclusive, no país, tá? Então, a maioria delas vai morrer antes de atingir aí uma vida, a parte infantil. E é por isso, então, que muitas vezes nem se sabe que tem. Então, as que sobrevivem, né, elas vão ter que fazer alguns tratamentos, tá bem? E elas são estéreis, né, são inférteis. Bom, uma outra síndrome que vai acometer os meninos apenas é a síndrome de Klinefelter. Nós já falamos dela também em algum instante nas nossas aulas. A herança vai vir tanto do pai quanto da mãe, tá? Então, ele vai ter 44 cromossomos autossômicos ou somáticos, porém, ele vai ter um X a mais. Ele deveria ser XY, ele vai ser XXY. Então, ele tem 47 cromossomos, tá? Então, tá aqui, 47 cromossomos. Bom, quantas características? Ele tem uma alta produção de hormônio feminino, luteinizante e o folículo estimulante, alta para o sexo masculino, né? Então, ele não tem produção de espermatozoide ou baixa produção de espermatozoide, não consegue. Então, ele precisa se tratar com testosterona, inclusive. E, principalmente, quanto mais velho ele fica, mais a necessidade do tratamento com testosterona, tá bem? Então, ele vai ter mamilos, né, ginecomastia, ele vai ter pelos púbicos em forma de triângulo, como a mulher, tá bem? E ele vai ter gordura abdominal, como a mulher também. Por conta disso, então, ele precisa de tratamento. Não necessariamente ele tem disfunções, distúrbios mentais, não necessariamente, tá bem? Na maioria das vezes não tem. Uma outra síndrome, né, também continua ainda padrão de herança ligada ao X, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne, que é grave. Por quê? Porque o menino não vai chegar na vida adulta, ele morre, né? Então, reparem que ele tem uma perninha torta, né, com 2 aninhos de idade, e depois, conforme ele vai passando os anos, ele vai começando a ter distrofias, tá? Até que chega um momento, pode ser com os seus 13, pode ser com os seus 15, 16 anos, ele vai para uma cadeira de roda e, como ele não produz a distrofina, que ajuda a ter os nossos músculos em movimentação constante e bem, né? Como tem falta da distrofina, ele vai começar a ter atrofia dos seus músculos. Então, chega um momento que ele morre, né? Falência, porque não consegue engolir, não, os órgãos não conseguem funcionar, tá bem? Então, existem relatos de até 19, 20 anos, mas a média não chega a isso. A média é até 16, 17 anos e morte. Então, eles não vão transmitir o seu cromossomo, né, defeituoso para nenhum filho, porque eles não vão ter essa vida ativa sexual. Então, da onde vem isso? Né? Então, vem como afeta o X, obviamente, né? Então, se ele tem um X doente, pode vir do pai ou da mãe, tá? Então, se ele tem
Só que o pai não vai enviar esse X doente. Por quê? Porque ele não chega na vida adulta. Então, materno, tá? Então lá, a mãe XX, o pai, né, XY, nas relações, pode ser que um X aqui está afetado com distrofia, tá bem? E um outro X aqui com distrofia, afetado também. Porém, se for menina, ela é assintomática. Se for menino, ele é o afetado, tá bem? Então, vamos recapitular. Menina é assintomática, continua transmitindo esse gene para as proles. O menino, ele é o afetado e ele não vai transmitir porque ele não chega à vida adulta sexual. Nós temos mais de 20 distrofias, tá? Nós estamos falando da mais problemática, da mais complicada. Bom, uma outra síndrome é a síndrome do X frágil. É uma síndrome muito comum, tá? Que vai trazer para o menino, olha, orelha de abano, né? O rostinho em forma de lua. Às vezes ele tem língua grande, né? Macroglossia. E ele vai ter macroorquidia, que são os testículos grandes. Geralmente eles são cardiopatas, tá? E eles vêm com comprometimento intelectual. Eles são hiperativos, então vão precisar de tratamento. Na escola, geralmente se percebe essa hiperatividade, tá bem? Ocorrência muito maior nos homens do que nas mulheres, né? Porque como afeta o X, ele só tem um X. A mulher, se afeta um X, o outro, um é bom e o outro é doente. O bom compensa o ruim, tá? E como ocorre isso? Uma mudança de um gene, tá bem? Onde a gente precisa ter desse gene a repetição dele dentro da gente, citosina, guanina, normalmente até 50 repetições dessa proteína dentro de nós. Porém, a criança que vem com o X frágil, ela tem acima de 230 repetições. Então, olha a quantidade, né? É bem diferente, bem absurda. E aqui a gente vai tratar de 3 aberrações cromossômicas numéricas, que são as mais comuns. A mais conhecida delas é a trissomia do 21, seguida, né, da trissomia de Edwards, que é a segunda mais comum, e Patou, que quase não tem sobrevida, tá, gente? Bom, elas são espontâneas, podem ser silenciosas, tá? Na grande maioria das vezes elas são letais, elas vão provocar um aborto, ou vai se nascer. Então, de acordo com a evolução, se prevê que poderia ser aí uma nova espécie, que não está vingando, tá? Bom, então a primeira delas, síndrome de Down. Qual é o cariótipo? Um cromossomo a mais do 21. Qual é a chance de recorrência disso, de um segundo filho do casal nascer com Down? Mínima, quase nula, tá? 96% de chance de nascer normal, segundo filho. Porém, só saberemos quando essa criança nascer, porque daí se faz o estudo, né, para saber qual é o cariótipo dessa criança. Mas em relação à família, ela pode fazer um aconselhamento genético? Sim. Ela pode fazer teste de pré-nupcial? Pode. Não sei o custo disso, né? Então não é corriqueiro. Aí eles vão verificar, né, desse indivíduo que nasceu, se foi uma trissomia simples. Se foi uma trissomia simples, a chance de recorrência é quase nula. Se for uma trissomia onde esse 21, esse a mais do 21, está em cima de qualquer outro cromossomo aqui dessa linha, a chance de um segundo filho nascer com Down é de 25%. Se esse 21 ele estiver aqui, em cima do próprio 21 e não do lado, em cima, grudado aqui em cima do próprio 21,
a chance de recorrência é de 100%, ou seja, todos os filhos desse casal terão Down, tá? Então, aqui nós temos 47 cromossomos, mas poderia-se ter, do que eu expliquei anteriormente, a criança nasceu com 46 cromossomos e um braço a mais. Por quê? Porque ele está aqui em cima, então ele não conta como um terceiro, tá? Síndrome de Down, então, é o 21 que vem a mais. Geralmente, dessas numéricas que eu vou falar para vocês, é a idade materna avançada, porém, não necessariamente. Uma menina de 20 anos pode ter um filho com Down. Assim como uma mulher de 40 anos pode ter um filho que não é Down, tá bem? Então, a gente tem que saber ponderar isso, tá? Ocorre no mundo inteiro, em qualquer cor, entre os índios, enfim, em qualquer cor, tá bem? A ocorrência é um Down para cada 800 crianças que nascem, né? E eles têm uma vida longeva, claro, com algumas limitações. Eles não podem ter uma vida totalmente independente. Hoje se pede que eles tenham a inclusão, para alguns casos, escolaridade especial, mas para a maioria dos casos, o que eles vão sofrer é preconceito, né? Do contrário, eles vão ter aí uma vida onde eles podem trabalhar, eles podem estudar, eles podem conviver em sociedade e, claro, cada indivíduo vai ser analisado no seu DNA, ou seja, na sua individualidade, tá bem? Bom, então, eles têm aí a língua muito grande, que não cabe na boca, a gente chama de macroglossia, tá bem? Antes se usava o termo mongoloide por conta do olhinho deles, né, que parece asiático, então da origem da Mongólia, mas hoje se a gente usar esse termo, ele é um xingativo, é um termo que a gente pode inclusive ser punido, processado, tá bem? Então, é um portador da síndrome de Down. Então ele vai ter lá a testa inclinada, a língua já falamos, geralmente eles têm tendência ao estrabismo, tá bem? E um tipo de debilidade mental, seja ela leve, seja ela mais complicada, mais agravada, tá bem? Eles geralmente não produzem espermatozoide, mas elas têm como posso dizer, uma tendência a uma sexualidade aflorada, tá bem? Então tem que se tomar muito cuidado, porque são mais sujeitas, vulneráveis a estupro, por exemplo, tá bem? E, claro, eles têm uma tendência a ter má formação em órgãos, então é necessário uma dieta alimentar balanceada, regrada, para que eles tenham qualidade de vida. A síndrome de Edwards, que é a trissomia de 18, é abaixo em relação a Down, das numéricas, é a segunda maior causa. E lembra, né, que a gente falou do X frágil, que também é o segundo maior síndrome de acometimento aí do planeta. Bom, ela é muito mais comum ser abortado, esse indivíduo, do que nascer. E quando ele nasce, ele vai ter muitos problemas, vai praticamente morar no hospital, então ele geralmente não chega a uma vida adulta, tá? A maioria vai morrer. Idade materna avançada também. Lembram, né? Só para a gente relembrar, o óvulo da mulher tem a idade dela, tá? Bom, qual é o cariótipo? Então, um 18 a mais, tá? Chance de recorrência também é quase nula. Ocorre em ambos os sexos. E reparem a mãozinha, né? Eles têm deformidade, a mão não abre, eles têm pouco tônus muscular, os pés são tortos, calcâneo deles, tá? É pé torto, que a gente chama, né? Que tem isso. E vão ter grave distúrbio, então, psicomotor, tá bem? Uma
situação aqui que eu quero mostrar para vocês, né? Essa menininha, ela tá sentada, ela tem 3 aninhos aqui na foto, né? Ela está amparada, tá bem? Nesse sentar. Então, reparem, né? Uma certa deformidade aí na face, as mãozinhas dela, olha, continuam, né? Fechadinhas, os pés tortos, então ela não consegue andar, tá? E aquilo que a gente já tinha falado, uma formação aí cardíaca, respiratória, cardiovascular, cardiopulmonar, perdão, é problema. Geralmente tem fenda palatina ou lábio leporino, tá? Então, e reparem aqui também o encéfalo, né, de uma pessoa normal e uma pessoa com Edwards, ele é totalmente deformado, tá bem? Então é isso. A síndrome de Patou, que é a trissomia do 13, a maioria é natimorto. Reparem onde está o nariz, tá? O olhinho não existe, tá bem? Então, às vezes só tem a abertura aqui, mas não abre. Repare as vísceras, o inchaço delas, por conta da má formação interna mesmo. Polidactilia, né? E o 13, né? Um cromossomo a mais no 13, tá bem? Então, a sobrevida ela é muito incomum, tá? Bastante incomum a sobrevida. Mas, por que que estudamos? Porque vai ficar no hospital por um período fazendo o que for possível para a vida dessa criança, tá? Agora, saindo das numéricas, né? Então, a gente vai falar de 2 padrões de herança autossômica, um recessivo e outro dominante no próximo slide. Quanto ao recessivo, geralmente o mais comum é o albinismo. Como que se dá o albinismo? Ele tem que receber o recessivo do pai e o recessivo da mãe, tá? E aí, então, se ele for recessivo, ele é um indivíduo albino. O que ele não vai ter? Produção da enzima tirosinase, que é a responsável por transformar a melanina e produção dela. E aí, então, o indivíduo que não tem melanina, e é por isso, então, que ele vai estar sujeito a câncer, queimaduras no corpo, na pele, né? Então, ele não pode sair no sol, porque, como ele não tem pigmentação, ele não consegue receber a luz do sol. Então, é por isso que estão sempre cobertos, né? Por roupa, óculos escuro, chapéu, tá bem? E para nós, indivíduos comuns, a chance de ter um casamento onde vai ter alguma aneuploidia é de 3%. Para um casal, né, indivíduos consanguíneos, essa chance ela aumenta para 9%. Pode não parecer nada, mas isso, com outros fatores, idade avançada e outros fatores, pode sim ser um grande problema, tá bem? Bom, e, como disse, o padrão de herança autossômica dominante, que na nossa última ou penúltima aula nós falamos sobre o nanismo, que é a falta do GH, né? Aqui nós vamos falar agora da acondroplasia, que é o anão, porém por condições genéticas, tá bem? Não é hormonal. Bom, então nós precisamos ter aqui, nós temos como é o dominante, né? Então temos para esse padrão a normalidade ou recessivo e temos aqui um pai afetado, tá? Então ele vai transmitir para 50% dos seus filhos a chance, né, de 50%. Então temos aqui afetado, pode ser menino e pode ser menina. Geralmente as meninas têm maior chance de ser afetadas, tá bem? Bom, então ocorre igualmente em homens e mulheres e pode ser transmitido de pai para filho ou para filha e de mãe para filho ou para filha. Esse é um caráter autossômico. Características dominantes. Vai ocorrer em todas as gerações, manifesta-se em homozigose ou em heterozigose, já vamos falar disso, tá? Qual é o problema? Em heterozigose, há sobrevida. Em homozigose, se fosse lesão, letal, letalidade, tá bem?
Então, aqui, né, indivíduo normal seria recessivo para esse caso. Indivíduo acondroplásico, dominante homozigoto ou dominante heterozigoto. Todos os anões que vocês conhecem, que vocês já viram, eles são heterozigotos, porque a homozigose é letal, tá bem? Então, o que vai acontecer? É uma síndrome que pode acometer qualquer casal, porque em 97% dos casos, na hora da meiose, lá vai acontecer uma substituição de uma glicina por uma arginina, tá? Em 3% de casos, de uma guanina por uma citosina. E agora falando da herança multifatorial. Ela tem um caráter múltiplo, tá? Teratogênico, que vai então causar danos ao embrião. Geralmente, alimentação materna com uma subnutrição, digamos assim, falta de ácido fólico. Por isso que uma mãe que está projetando ter um filho, ela vai inserir ácido fólico na sua dieta, né? É muito importante. Para vocês terem uma ideia, o Brasil e o México são os países que mais têm padrões de herança multifatorial. Bastante subnotificação, porque muitos morrem, né, e não tem a notificação de que continham a herança multifatorial, tá bem? Então, é um problema de saúde pública, porque vejam essa criança em relação ao lábio leporino. Ela tem que passar por cirurgias, e não é uma, não são duas, às vezes várias, em diferentes fases da sua vida, porque tem que esperar as fases, né, de formação. Qual é o grande problema? Não é somente o visual, muito pelo contrário. No caso da criança, sucção não vai acontecer, vai ter muita dificuldade de sucção. Então, uma criança que, se não bem olhada, ela pode vir a óbito, ela é subnutrida, né? Então, qual é a... Você falou, professora, que é multifatorial. Sim. Idade materna? Não. Neste caso, é mãe inconsequente, né, que usa álcool ou cigarro antes, durante a gestação, ou pessoas que trabalham no raio-x, elas podem trazer isso por seus DNAs, por seus genes, tá? E acabar tendo filhos com algum problema. Pessoas que ingerem anticonvulsivante ou excesso de corticoide durante o início da gravidez, não sabe que está grávida, por exemplo. Então, deficiência nutricional, falta de ácido fólico principalmente, né? E algumas características hereditárias. Então, é muito mais ambiental do que genético. Tá? Então, um outro exemplo aqui, olha, defeito do fechamento do tubo neural. Então, nesse caso, tem que fazer a cirurgia, né? Porque o tubo, ele sai para fora, tá bem? Espinha bífida, né? Então, por que bífida? Porque ela está bifurcada, está dupla aqui, tá bem? Pode fazer a cirurgia ainda dentro da barriga materna? Pode. Geralmente se faz, inclusive, tá? Pode vir a óbito? Se não fizer a cirurgia, sim, tá? Então, 75% dos pacientes têm hidrocefalia, sobrevida até os 10 anos, se não tiver uma cirurgia, tá bem? E isso vai trazer a eles também os pezinhos que são tortos e algum comprometimento intelectual. Tá? E um outro caso aqui, muito comum também, a anencefalia, que é inclusive dar à mãe o direito, por lei, se ela quiser fazer o aborto, a lei ampara ela, ele é legal, tá? Mas isso se ela quiser, ela tem o direito de escolha, que essa criança nasça ou que ela interrompa a gravidez. Se ela optar por interromper a gravidez, ela vai ter 45 dias no máximo de um processo para ela poder tirar o quanto antes, tá? Bom, geralmente, uma criança anencéfala, ela também vem acompanhada de espinha bífida, tá? Que é o defeito do tubo neural.
Incidência, né? Olha, 2 nascidos para cada 1.000 tem na anencefalia, e a espinha bífida, 3 nascidos para cada 1.000. Então, como vocês veem, né, é um problema que inclui o Brasil no ranking, junto com o México, como eu disse a vocês. Então, é um problema de país subdesenvolvido? Com certeza. É um problema de país que tem povo subnutrido? Com certeza. Tá? Então, por que que o aborto é permitido? Porque, como vocês sabem, como eles não têm, tá vendo aqui, né? É o córtex cerebral, eles não têm a formação completa dele, obviamente que ela vive enquanto ela está sendo oxigenada e nutrida pelo cordão umbilical. Quando ela sai disso, ela não tem capacidade de fazer isso sozinha. Por quê? Porque acomete ali o tronco encefálico, né, o bulbo dela e outras partes. Então, é por isso que ela vai viver horas ou alguns dias, mas ela vai vir a óbito, tá bem? Então, é muito importante, né, que se faça toda mãe que quer ter um filho, todo um casal que quer ter um filho, isso é um projeto. E esse projeto, ele precisa vir acompanhado de muita responsabilidade, tá bem? Então, depois a gente discute um pouco mais sobre cada uma delas.